Olá, meus amigos e amigas, bem-vindo ao canal da Elie Matos, mais uma vez para mais uma leitura da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Adultos. Estamos já indo hoje para a terceira lição dessa revista, quem está aí acompanhando a nossa revista por título de Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas para o povo de Deus. Foi uma revelação que Deus deu ali para João na ilha de Pátimo, quando ele passava aquelas perseguições, o povo de Deus passava aquelas perseguições ali pelo Império Romano, e aí o Senhor vai mostrar para João a revelação de Jesus Cristo para que ele escrevesse para a carta para as 7 igrejas da Ásia. Hoje nós vamos ler a lição número 3 e o título é Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. O nosso texto áureo vai estar no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Eu te convido para pegar a sua Bíblia, a sua revista, sua caneta, bloquinho de anotação, porque é importante marcar todos os versículos, porque aqui é somente uma leitura e um comentário para que você possa já começar a interagir até o dia da nossa aula, que será domingo de manhã na nossa sede. Já deixa aí o convite para você participar conosco das nossas aulas da EBD. Estamos tendo as nossas aulas todo domingo de manhã na sede Adebrais, campo de Itapevi. Pastor Samuel J. Marques, pastora Ana Miriam, forte abraço para vocês que têm apoiado o nosso ministério na EBD. Também as nossas missionárias que estão ali dando suporte, apoiando e também ministrando as aulas na nossa EBD, tá bom? Fica aí um forte convite para você. Outra coisa acompanhe as nossas lives lá no Instagram. Nossas lives, por enquanto, não estão ficando gravadas. Então, toda semana tem nossas lives, acompanha lá, vamos deixar o link aqui embaixo. Acompanhe. Aqui embaixo também você pode deixar os seus comentários, suas sugestões, para que nós possamos vir melhorar a nossa aula e interagirmos junto à nossa lição, tá bom? Quero já te desejar um forte abraço e fique comigo até o final dessa aula, tá bom? Não me deixe aqui sozinha. Vamos lá? Livro de Apocalipse, pega aí a sua Bíblia, capítulo 1, texto áureo, vai dizer assim: que dizia, o que vês, escreve-o em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, Filadélfia e a Laodiceia. Capítulo 1, versículo 11. Nossa verdade aplicada da nossa revista é a expectativa do retorno de Cristo deve produzir na igreja atitudes de vigilância, oração, quebrantamento, santificação na direção do Espírito Santo. Temos aqui 3 objetivos da nossa lição. O primeiro é mostrar a necessidade de arrependimento. O segundo é ensinar que a promessa é para aquele que vencer e incentivar o relacionamento com o Espírito Santo. Então abra aí comigo no livro de Apocalipse, vamos ler o capítulo 2 e no versículo 1 vai nos dizer assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora no Apocalipse capítulo 3, lá no versículo 19 vai dizer assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no meu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A introdução da nossa lição vai dizer: nessa lição,
veremos que as mensagens às igrejas da Ásia, Cristo tem uma mensagem para a sua igreja hoje. Diante dos desafios e perigos que espreitam contra a nossa fé, devemos permanecer firmes na palavra de Deus e dependentes totalmente, irmãos, do Espírito Santo. O tópico 1 vai dizer a mensagem profética. Na lição anterior, quem está nos acompanhando, irmãos, nós já gravamos a lição 1, a 2 e agora a 3. Então, para você acompanhar na ordem, assista os vídeos anteriores para você acompanhar na ordem as nossas lições e entender melhor a explicação do livro de Apocalipse. Então, na lição anterior, tivemos nossos primeiros contatos com as 7 igrejas da Ásia. Vai estar em Apocalipse 1:4, né? Então, nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, Jesus, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, traz uma mensagem direcionada a cada uma delas. Devemos lembrar que nos momentos finais do seu ministério terreno, Jesus disse que estaria sempre com a sua igreja, lá em Mateus 28:20. Veremos, portanto, na mensagem às 7 igrejas, o cuidado divino com a sua igreja em todos os tempos. E por que, irmãos, as 7 igrejas da Ásia? O número 7 na Bíblia fala de perfeição, de completude, né? Isso nos faz entender porque não temos apenas uma mensagem, 2 ou 10, as igrejas da Ásia. Onde o número aparece, no Apocalipse em geral, temos uma revelação ou lição divina a ser aprendida, né? Devemos lembrar que o Apocalipse é o livro profético do Novo Testamento. Sendo assim, vemos que estas 7 igrejas representam a igreja de Cristo em toda a sua história, em todo o seu ciclo, uma experiência, em todo o seu ciclo de sua existência, desde a sua fundação no dia do Pentecoste até o arrebatamento na volta de Jesus. E essas mensagens mostram Cristo falando com a sua igreja e todo tempo ou ciclo. É reconfortante sabermos que servimos a um Deus que não nos esquece e que sempre cuida de nós. Irmãos, Deus, ele sempre está cuidando da sua igreja. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos em meio a todas essas tribulações. Jesus estava mostrando para João que ele estava cuidando da igreja de Cristo. Não significa só as 7 igrejas específicas, mas sim hoje todo o corpo de Cristo. Então essa mensagem ela é trazida para nós também nos dias de hoje, né? Então o fato de haver outras igrejas na região terem sido escolhidas apenas essas 7 que ele mandou enviar a carta, indica que elas eram representativas do ciclo completo da história da igreja. As 7 cartas falam também de condições espirituais prevalecentes nessas igrejas no tempo de João e que caracteriza a igreja em todos os tempos, inclusive agora, né? Inclusive agora. Tópico 1.2. Por que as 7? Por que essas igrejas, né? Por que essas 7 igrejas? Havia naquele tempo outras igrejas também na região, como Colossos e Hierápolis, né? Mas Jesus escolheu Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, porque aquele que João viu com os olhos como chama de fogo, lá em Apocalipse 1:14, que mostra a sua onisciência, viu nessas igrejas, nessas 7 igrejas, as características presentes nas muitas igrejas locais em todo o mundo ao longo da história do povo de Deus nessa terra. Sua onisciência fortalece nossa fé, nos consola, sabendo que nesse exato momento
mesmo diante das maiores provações, Cristo sabe, conhece e Ele nos socorre. Tá bom? Então, essas 7 igrejas são tipos que repetem constantemente na história. Sempre há algumas igrejas que são predominantemente boas e puras, como a de Esmirna, Filadélfia, e que, portanto, não precisa de repreensão, mas apenas palavras de encorajamento. Mas, por outro lado, também existem outras, como a de Sardes, Laodiceia, nas quais mal prepondera e que merecem censura grave e uma chamada de arrependimento sincero. No entanto, é provável que o maior número de igrejas se assemelhe às igrejas de Éfeso, de Pérgamo e Tiatira, nas quais o bem e o mal estão igualmente equilibrados no seu ciclo e de modo que mereçam tanto louvor quanto censura, promessas de repreensão. Tópico 1.3. Uma advertência para os nossos dias. Após tanto tempo decorrido da revelação dada a João sobre o estado daquelas igrejas, é preciso sermos sensíveis à palavra de Deus que chegou até nós e à ação do Espírito Santo que continua avisando ao povo de Deus acerca dos perigos que rondam sobre a igreja, buscando desviar os discípulos de Cristo no caminho da santificação, do fervor espiritual, temor a Deus, comodismo, conformismo com os valores e costumes mundanos. O apóstolo Paulo exorta: examinai-vos, provai-vos a vós mesmos, lá em 2 Coríntios 13. É necessário um exercício diário para buscar e manter a pureza doutrinária, uma vida piedosa de adoração e sincera, né? Em seu sermão profético, portanto, bem antes das mensagens às igrejas da Ásia, o Senhor Jesus já alertava: perseverar, olhai, vigiai e orai, né? Não vos ache dormindo, né? Então, 3 tópicos importantes que nós aprendemos aqui é que na mensagem de Cristo, as 7 igrejas, vemos o cuidado divino com a sua igreja em todos os tempos. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico número 2? E aí, Deus, tá tudo bem aí? Tópico número 2 da revista: a mensagem de Cristo. As mensagens às 7 igrejas da Ásia são um verdadeiro raio-x na igreja de Cristo, mostrando características, qualidades admiráveis, mas sem esconder os erros, os desvios doutrinários e fracassos morais, espirituais. Jesus já trata diretamente com a sua noiva e admoesta, a fim de que haja despertamento, mudança profunda e perene. Cada uma das mensagens são uma forma de trombeta de Deus tocando até que chegue finalmente a última trombeta. Tópico 2.1. A estrutura da mensagem. Ao estudar a mensagem das 7 igrejas da Ásia, de uma forma mais minuciosa, um detalhe muito importante que não pode deixar de ser observado é as mensagens possuem 5 pontos em comum. 1. Revelam vários títulos de atributos a Cristo. 2. Qualidades encontradas. 3. Exortação. 4. Conselhos e ordens. 5. Promessas ao que vencer. Então, nisso podemos aprender uma lição importante, em que tempos de inversão de valores e desrespeito à família, Deus, Ele vê além da aparência das coisas. Ele sabe o que somos realmente. Aquele que diz: conheço as suas obras, sabe também o motivo pelo qual nós fazemos essas obras. Quer dizer, Ele conhece a intenção do nosso coração, o porquê que aquela obra está sendo feita, né? Se é por interesse ou se é verdadeiramente por amor à igreja de Deus, por amor a Cristo, né? Então, a forma como as mensagens aparecem mostra uma notável uniformidade. Nisso vemos que Deus nos trata sem acepção,
todos são iguais. Isso nos faz lembrar que no reino de Deus há regras e normas e que devem ser obedecidas. Israel desobedeceu a Deus e viu seus inimigos derrotá-los. 2.2 da revista. Temos aí a oportunidade do arrependimento. Das 7 igrejas da Ásia, apenas 2 não receberam exortação ao arrependimento, que foi Esmirna e a Filadélfia. E ao mesmo tempo que Cristo expõe os erros e desvios doutrinários que vemos nela, oferece sua longanimidade, tempo para mudança. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Vai estar em Apocalipse 2:21. Agora mesmo, ele ainda espera pacientemente pelos frutos de arrependimento daquele que caiu ou fracassou em sua fé. Antes do juízo futuro, Jesus oferece em sua graça uma oportunidade, Tiago 4:8. Esse arrependimento, não acontecendo, dará lugar ao juízo divino. Então nós estamos entendendo aqui que nós ainda estamos tendo tempo de se arrepender. Esse é o amor de Deus para conosco. Né? Ele repreende, ele exorta, mas ele ainda dá um tempo para a gente voltar ao primeiro amor e praticar as mesmas obras que a gente fazia antes. Então vamos lá. Podemos dizer que a metanoia denota a mudança de ideia, de afeições, de convicções e compromissos interiores, enraizados no temor a Deus e na tristeza pelas ofensas cometidas contra ele, que quando acompanhada pela fé em Jesus Cristo, resulta em uma conversão externa do pecado a Deus e ao seu serviço em todas as áreas da sua vida. Tópico 2.3. Agora a promessa de Cristo. De forma geral, a promessa é o compromisso que alguém assume de fazer, dar ou dizer alguma coisa. A promessa pode ser feita verbalmente ou por escrito. Jesus fez muitas promessas e fez questões de registrá-las para que nós fôssemos alcançados por ela. A Bíblia tem promessas. A primeira promessa ainda é lá no Éder. Fala da primeira vinda de Cristo em Gênesis 3:15. O derramamento do Espírito Santo, restauração do povo de Israel, o ministério terreno do Messias, dentre muitas outras. Nas mensagens às 7 igrejas da Ásia, todas terminam com promessas que falam da igreja reinando com Cristo. Em Apocalipse 2:26. E da vida eterna, as promessas de Cristo para a sua igreja são um conforto diante das lutas dessa vida e certeza de que a morte para os que servem a Cristo é apenas temporária, pois está reservada para os salvos a vida eterna com Cristo. João 11:25. Seguindo aí o dicionário bíblico de Wycliffe, Paulo demonstra que a promessa de Deus ela tem qualidade de uma aliança, para que cada palavra de Deus é segura e certa. O termo técnico, epangelia, portanto, designa o bondoso compromisso de Deus, expresso especialmente a Abraão, de realizar de forma completa a sua obra de redenção através do Messias, e em quem todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele, amém. Segundo Coríntios 1:20. 3 tópicos importantes dizem que as mensagens às 7 igrejas da Ásia são um verdadeiro raio-x da igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos agora para o tópico 3. Tópico 3 da nossa revista, Mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel vital na vida e existência da Igreja de Cristo. Sem o Espírito Santo, a Igreja não mais existiria,
ou seria meramente um clube ou mais uma agremiação? Ele é o Consolador que nos dá poder para fazer a obra de Cristo nesse mundo e ao mesmo tempo prepara a noiva para o arrebatamento. Então, 3.1 da revista. O outro Consolador. Depois da última ceia, Jesus confortou e instruiu os discípulos que estavam aflitos com a proximidade da sua partida, em João 14. Nesse momento, faz a promessa de enviar outro Consolador, que ensinaria todas as coisas e faria lembrar de tudo que o Mestre ensinou. Testificaria de Cristo, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso deixa claro que sem a esperança do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, a igreja não teria sobrevivido tudo que passou nesses 2000 anos até aqui. A palavra Consolador, que é paracleto no grego, significa alguém chamado para ficar ao lado de outrem, ou o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade, especialmente em processos legais e criminais. Era costume nos tribunais antigos as partes aparecerem no tribunal assistidas por um ou mais de seus amigos paraprestigiosos que no grego chamavam paracleto e em latim advocatus. Estes assistiam seus amigos não pela recompensa ou remuneração, mas por amor e consideração. Eles orientavam seus amigos quando aos que deviam dizer e fazer, falavam por eles, representavam-nos, faziam na sua causa de seus amigos e sua própria causa. Então, dessa mesma forma, o Espírito Santo, ele está ao nosso favor, ele está para nos orientar, para nos consolar, mesmo nos momentos mais difíceis, sendo que ele não quer nada em troca, ele está ali por amor à nossa vida. Tópico 3.2. Ele reveste e dá dons. O Espírito Santo que dá o sentido à realização na vida cristã. Só após o revestimento do poder, os discípulos estariam prontos para serem testemunhas de Jesus. Ao ser revestidos de poder, o cristão fala em línguas que são concedidas pelo Espírito Santo, os dons espirituais do Espírito Santo. Ele reparte na igreja como ele quer. Isso tudo mostra nossa total dependência do Espírito Santo. A igreja primitiva não dispunha de nenhuma das facilidades tecnológicas que possuímos hoje, né? Mas evangelizou o mundo de sua época porque tinha o poder que advém de um relacionamento e comunhão e dependência do Espírito Santo. Falharemos se nós voltarmos para Deus agora com sincera devoção e coração quebrantado. Esse é o nosso tempo e a nossa última hora. 3.3. O Espírito prepara a noiva para o arrebatamento. Em relação ao arrebatamento da igreja, o Espírito Santo tem um papel de vital importância, pois sendo o outro Consolador, está preparando, guiando, operando até o dia da volta de Cristo, quando seremos glorificados com Cristo. Também nos adverte com a relação ao perigo de entristecer o Espírito Santo, sendo que fomos selados por ele para o dia da redenção. Em suma, podemos afirmar que, assim como o mordomo Eliezer preparou para uma noiva para Isaac, o Espírito Santo também prepara a noiva de Cristo para o seu encontro com o noivo no dia do arrebatamento. Tá? Então, em Apocalipse, o Espírito de Cristo é o Espírito do noivo. Esse Espírito tem a habitação na noiva, ou seja, a igreja. Por essa razão, ao poderoso estímulo do Espírito, a igreja expressa a sua ansiedade pela volta de Cristo, o seu noivo. Assim, temos visto que o mesmo Espírito que habita e estimula a igreja
deseja a volta de Cristo e é também o que direciona, exorta, guia, santifica, capacita, sustenta e prepara para o grande encontro. Mais 3 tópicos importantes que nós aprendemos aqui, que diz que o Espírito é o Consolador, ele nos reveste, nos dá dom e prepara a noiva para o arrebatamento. Chegamos ao final dessa lição, meus irmãos, temos uma conclusão aqui, que vai nos dizer que nós aprendemos essa lição sobre a importância do arrependimento sincero e em caso de erro ou pecado, e que devemos perseverar em obediência a Deus, cultivando uma vida cheia de Espírito Santo. Quero te agradecer por ter ficado até aqui, comigo até agora. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Segue aí as próximas lições. Nos acompanhe, que Deus abençoe. Dá um like e não esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus.